Para o nosso momento musical, ouviremos a nossa irmã Juliana. E mais uma jornada, mais um novo momento para o nosso centro a caminho da luz, rogando aos benfeitores espirituais que nos conduza nesse trabalho divino. Cunho de revelação, conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia, de um extremo ao outro do planeta, fenômeno à luz do dia, a mesa do mundo girou, trombeta soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário um pentateuco doutrinário, doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, reestabelece, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, reestabelece, verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por todas a superfície da terra, semelhante à estrela cadente, e vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, reestabelece, socorro divino contida nos evangelhos que hoje o cristão professa. Mais de 2000 anos que um homem veio à terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade está faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra,
distância, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim, tem por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. E quem tem olhos pra enxergar vai ver, vai ver. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. E quem tem olhos pra enxergar vai ver, vai ver. Que o Divino Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Muita paz. Meus irmãos, antes de passarmos a palavra para o nosso palestrante da noite, vamos buscar o auxílio do Mestre Jesus através da prece para que ele nos auxilie mais uma vez. Fechemos então os nossos olhos e busquemos a concentração para buscarmos o Senhor Jesus, para que Ele venha em nosso auxílio. Senhor Jesus, querido e amado Mestre, queremos te rogar, Senhor, que estejas conosco mais uma vez. Ilumina os nossos trabalhos, Senhor. Ilumina cada um de nós que aqui estamos ante a Tua gloriosa presença. Te rogamos, Mestre querido, que ilumine e auxilie o palestrante da noite, para que o Seu verbo seja para nós fonte de conhecimentos e de ampliação dos nossos horizontes. Que o Teu Evangelho vibre, Senhor, em todos nós nesta noite. Nos ilumine e nos guarda, Mestre querido. Nos auxilia hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, hoje nós teremos a palestra do nosso irmão Álvaro Mordecai, com o tema Nascer, Morrer, Renascer ainda e Progredir sempre. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso palestrante da noite, vendo aqui um pouco do seu currículo. O irmão Álvaro é expositor espírita, estudioso da doutrina espírita, Evangelho e Antigo Testamento. Fala com fluência o hebraico, entre outras línguas, e obteve anos de preparo e estudos das leis e costumes judaicos em Israel. Busca expor a união dos conhecimentos de interpretação dos textos bíblicos, associado à sabedoria do povo judeu junto ao Evangelho, sempre à luz da doutrina espírita. Realiza palestras e conferências por todo o Brasil e no exterior. Álvaro Mordecai é divulgador e coordenador da caravana da organização humanitária Fraternidade Sem Fronteira. Meu irmão Álvaro, tendes a palavra. Olá, amigos do Centro Espírita Caminho da Luz, em Itabuna, no sul da Bahia. É uma alegria imensa participar com vocês dessa importante jornada de esclarecimento e divulgação da doutrina dos Espíritos. Hoje nós falaremos do tema Nascer, Morrer, Renascer, Progredir, tal é a lei. Assim como foi inscrito na lápide da qual se encontra o codificador Allan Kardec, no cemitério de Père Lachaise, em Paris, para que todos aqueles que passem pelo cemitério possam relembrar, conhecer e saber qual é a importante contribuição ou uma das maiores contribuições trazidas pelo codificador Allan Kardec, que ao ressignificar, ao trazer através do espiritualismo científico, sem mistérios, sem dogmas, através da ciência, da filosofia e com o propósito moral
de aprimoramento do homem e da humanidade como um todo. Assim, nós encontramos as raízes dessa inscrição tendo estado acompanhando a humanidade por longos e longos milênios. Para nós começarmos essa jornada de entendimento da evolução do pensamento religioso em diversas culturas, entenderemos como isso alcança o cristianismo, com suas raízes no judaísmo e em outras civilizações, outras raças adâmicas que possuíam esse conhecimento. Mas o trabalho realizado por Kardec, ele se diferencia no sentido do qual nós não encontramos uma gota de mistificação. E esse conhecimento encontra-se explícito e elaborado de maneira clara para que todos aqueles que se aproximem da luz, da doutrina dos Espíritos, possam entender essas importantes leis que estão todas correlacionadas a essa sentença. Nascer, morrer, renascer, progredir, tal é a lei. Leis divinas, leis naturais, que permeiam, através do fluido de pensamento divino, todo o universo. Assim, encontrando-nos, cada um de nós, como peixes mergulhados ao mar, na regência dessas leis, tendo você a crença ou não. Todos nós somos regidos pelas leis naturais e divinas, e tantas dessas, como a lei do progresso, como outras leis que estarão permeadas dentro do pensamento que nos traz a certeza de que somos criados para vivermos diversos ciclos dentro de diferentes corpos orgânicos, dentro de diferentes existências, dentro deste planeta ou dentro de outros orbes dos quais nós podemos ter o nosso princípio inteligente, o nosso espírito tendo perpassado no transcorrer da história. Então a proposta de hoje é retornarmos um pouco a algumas dessas civilizações para entendermos e amadurecermos as nossas reflexões sobre este pensamento. Kardec escreve para nós na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo encontra-se em toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em tudo encontramos os seus traços, nas escrituras, nas crenças, nos monumentos. É por isso que, ao abrir horizontes para o futuro, lança uma luz não menos viva aos mistérios do passado. E é justamente sobre alguns desses mistérios que nós iremos transcorrer. Nós retornamos ao pensamento, à ideia da qual é trazida pelo Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele nos fala sobre as 4 grandes raças adâmicas: os hebreus, os hindus, os árias e os egípcios. E Emmanuel diz que uma série de conhecimentos seriam revelados, vividos por essas civilizações, através do processo de reminiscência. Mas o que é reminiscência? Para alguns de nós, dentro da utilização comum da palavra, seriam apenas lembranças, mas no sentido filosófico, platônico da palavra reminiscência, nós encontramos como verdades vividas num passado longínquo através das múltiplas reencarnações. Os gregos acreditavam na palegenese, que é a reencarnação. E assim, através dessa questão filosófica proposta por Platão, no sentido da reminiscência, viriam diversas verdades que Emmanuel enfatiza a nós através desses 4 grandes grupos. Para iniciarmos, falaremos um pouquinho dos egípcios. E é interessante que no mesmo livro, A Caminho da Luz, Emmanuel diz
que o destino e a comunicação com os mortos e a pluralidade das existências e dos mundos eram para os egípcios problemas solucionados e conhecidos. Ou seja, os egípcios tinham pleno conhecimento sobre a reencarnação, sobre as mais diversas moradas na casa do meu Pai, conforme disse Jesus. Ou seja, a pluralidade dos mundos habitados e também o propósito do qual era vivido por este povo na Terra. Nós sabemos que as raças adâmicas, elas vêm em suas primeiras encarnações ao planeta Terra após o processo de transmigração entre orbe. Ou seja, um desses orbes do sistema de Capela encontrava-se em transição planetária, saindo de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E esses espíritos, obtendo diversas existências, diversas encarnações no orbe, desenvolveram o seu intelecto e, sem sombra de dúvidas, também um pouco de sua moralidade, mas não acompanharam o desenvolvimento moral do qual era necessário seus esforços para que ali permanecessem junto à regeneração coletiva. Esses espíritos, então, passam de alguma forma a atrapalhar a evolução desse orbe, realizando assim uma afinidade fluídica a um orbe que estivesse em uma condição menos evoluída espiritualmente. Eles então num processo amoroso de providência divina, onde nós encontramos toda uma assistência do próprio governador planetário. Esses espíritos são recebidos pelo Cristo, segundo nos diz Emmanuel, no planeta Terra, e então eles irão desenvolver a sua depuração moral, mas também trabalharão como grandes missionários do desenvolvimento intelectual do nosso orbe. E aqui, esses espíritos, como nós estamos vendo dentro da civilização egípcia, já estavam com um grande e um elevado conhecimento sobre a pluralidade das existências, sobre os mundos habitados, sobre a reencarnação e sobre a própria mediunidade, a comunicação com os espíritos. Então, é interessante que Emmanuel coloca para nós, por exemplo, as pirâmides como não sendo apenas urnas funerárias, diferente do que muitos dos guias turísticos, quando alguns visitam o Egito, recebem a informação de que eram apenas as urnas funerárias, mas eram ali os templos de iniciação. Ou seja, esse conhecimento, apesar de estar difundido e de maneira geral, constituindo o organismo psicológico, coletivo de toda a civilização egípcia, as minúcias, o conhecimento mais aprimorado, mais profundo sobre essas informações, elas estariam sendo difundidas dentro desses grandes templos, as pirâmides. E é interessante que quando nós nos deparamos com essa ideia, nós encontraremos elas reveladas em forma de mitos. Por exemplo, nós encontramos a lenda de Amit e de Anubis. Anubis é um deus com D minúsculo, egípcio, que ele possui a cabeça de chacal. E qual é a representação dele? O chacal, ele anda pelas noites e ele vai de encontro aos cadáveres dos animais, aos corpos em putrefação já. E eles se alimentam desses corpos. Aqui um grande símbolo é trazido. Qual? O fato de que esse deus egípcio iria em encontro daqueles que então têm a morte do seu corpo físico, orgânico, e ele então pega o espírito, carrega o espírito no processo de desencarnação até o mundo dos mortos. Chegando até o mundo dos mortos,
encontraria Amit. Amit, ela é uma deusa egípcia que é representada com uma pena em sua cabeça. E essa pena, ela, quando recebe um espírito que acabara de desencarnar, ela irá retirar a pena da sua cabeça e colocar em uma balança. Nos pergaminhos, no livro dos mortos egípcios, nós encontramos a sua representação sempre de frente a uma balança. E nessa balança, ela iria então retirar o coração daquele que acabou, tudo isso dentro de um símbolo, uma lenda que a gente explica à luz da doutrina espírita. Ela iria retirar o coração e colocar em um prato da balança e no outro a sua pena. Se aquele que se encontra no desejo de adentrar ao mundo dos mortos egípcios, dos egípcios, ele obtivesse o seu coração mais pesado do que a pena, ele deveria reencarnar. Se o seu coração fosse mais leve do que a pena, ele poderia adentrar ao mundo dos mortos egípcios. E então, o que tornaria um coração para os egípcios mais pesado? É aquilo que nós entendemos como o excesso de apego à materialidade, o excesso de apego às paixões humanas. É por isso que quando fazia-se o processo de mumificação, retiravam-se todos os órgãos e o coração era colocado dentro de um jarro e ali permanecia para que a Amit pudesse pesar. Ou seja, se o espírito, ele tem a sua encarnação e ele não se depura moralmente, não se liberta de suas paixões humanas, não se liberta do excesso da materialidade, esse espírito, encontrando a Amit, deveria retornar ao mundo, para que ele, então, estivesse trabalhando novamente, em uma nova encarnação, a sua depuração moral. Nós encontramos, então, na civilização egípcia, o pleno conhecimento e o entendimento do qual nós estamos realizando no planeta Terra. O interessante é que Emmanuel deixa claro a nós que a civilização egípcia era movida como um todo pelo desejo de retornar à capela, pelo saudosismo do qual vivia na certeza de que, depurando-se, poderiam retornar à sua pátria espiritual. É aqui que nós encontramos o elo perdido, ou melhor, identificamos o elo perdido, porque grande parte desses espíritos que constituíram os egípcios, eles, à medida que evoluem, ou, vamos assim dizer, eles quitam as suas dívidas para com as leis divinas, eles podem retornar à capela, à sua pátria. E o interessante é que nós encontramos aqueles que já assistiram filmes como A Múmia, filmes do Egito como um todo, encontram a impor aquela imagem do escaravelho, do besouro. E esse besouro, vou pedir para colocar o vídeo aqui, eu tive a oportunidade de certa feita na África, eu em uma caravana da Fraternidade Sem Fronteiras, gravei um desses besouros escaravelho. O Egito é no continente africano, então nós encontramos lá onde eu estava, em Moçambique, os mesmos besouros escaravelhos. E ele anda de costas, como vocês vão ver no vídeo daqui um pouquinho, empurrando o estrume do cavalo, do boi, e o estrume vai rolando. Só que a gente encontra essa imagem do escaravelho no Egito Antigo, estando junto às múmias, junto às urnas funerárias, os sarcófagos. E por quê? Dentro do símbolo, do simbolismo do qual obtinha o povo egípcio, o escaravelho, ele, dentro de um símbolo, isso é uma parábola, vamos assim dizer, ele estaria incumbido em fazer o sol todos os dias nascer, alcançar
a culminância ao meio-dia e ao final da tarde morrer. Mas no dia seguinte ele renascia. Ou seja, o escaravelho ele está representando, de alguma forma, para aqueles egípcios que colocavam ele junto às suas urnas funerárias, um processo que aqui se dá por forma de símbolos, mas que à luz da doutrina espírita fica completamente explicável. Ele dá o entender de que da mesma forma que o sol nasce, cresce, morre e renasce, assim se dão os ciclos do homem dentro desse orbe, passando pelo mundo físico, retornando à pátria espiritual, e quando então não alcançado o objetivo da depuração das suas paixões, da depuração e do desapego da materialidade, deve então retornar à Terra. É por isso que as pirâmides, elas são, dentro da figura geométrica, quando olhando ela em um plano, elas estão dessa forma, como triângulos. Por quê? Porque representa justamente esse ciclo que realiza o nosso espírito, que realiza o sol para os egípcios, que realiza a nossa vida. A partir do momento em que somos criados espíritos simples e ignorantes, nós estamos incumbidos de livre-arbitrar, de escolhermos, a partir da nossa vontade, os caminhos que nós desejamos seguir. Nós sabemos que as leis divinas, segundo a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, elas encontram-se escritas na nossa consciência. Ou seja, todos nós temos acesso a essas leis. Basta uma reflexão e nós encontramos no fundo de nossa consciência a certeza dos caminhos dos quais nós devemos seguir. E assim, livre-arbitrando, nos aproximamos da luz divina, nos afastamos da luz divina, vamos em direção à materialidade, vamos em direção aos nossos vícios morais, vamos em direção aos débitos dos quais nós obteremos e trarão infelicidade ao nosso espírito, segundo nos explica Allan Kardec no livro Céu e Inferno, pois o número de imperfeições que nós obtemos no nosso espírito está diretamente relacionado, segundo o Código Penal da vida futura, com o grau ou com o nível de felicidade em que vivemos. Quanto mais nos esforçamos para nos depurar, mais próximos da felicidade nós nos encontramos e mais próximos da plena depuração, ou na escala espírita trazida nas questões de 100 a 113 do Livro dos Espíritos, mais próximos nós estamos do ápice, do objetivo do qual obtém este planeta, esse orbe, a matéria, no processo de reencarnação. Nós então estamos entendendo que estes ensinamentos já são ensinamentos um tanto quanto antigos e conhecidos, muito bem conhecidos por outras civilizações da humanidade. Mas alguns poderiam dizer sobre a metempsicose dos egípcios. E o que é a metempsicose? A metempsicose é aquilo que se identifica na cultura egípcia como a reencarnação, mas em corpos de animais. Seria um espírito, então, encarnando em um cachorro. E nós entendemos que isso não é possível. Nós sabemos que a lei do progresso ela é incessante. Nós estamos mergulhados na lei do progresso. Não conseguimos retroceder na nossa evolução espiritual. Portanto, essa fase da evolução anímica do espírito, quando ainda estava como princípio inteligente não individualizado, espírito com E minúsculo, foi importante para a aquisição dos automatismos, dos instintos,
para o organismo como um todo. E André Luiz diz, em Evolução em Dois Mundos, que esse período de aproximadamente 1,5 bilhões de anos que o princípio inteligente passa, ele é importante. Mais uma vez, que nós despertamos a nossa consciência, temos a consciência de que as leis divinas se manifestam, a consciência de livre-arbitrarmos, a consciência do eu, do penso, logo existo, trazido por Descartes. Nós então iniciamos uma nova jornada evolutiva, uma jornada evolutiva em direção ao desenvolvimento intelectual, uma jornada evolutiva em direção ao desenvolvimento moral, mas nós não encarnamos mais como animais. Mas por que então os egípcios acreditavam na palingenese? Perdão, na metempsicose? Por quê? E os gregos, palingenese, algumas vezes acreditavam também que podia se reencarnar. E dentro do budismo, que nasce do hinduísmo, que está correlacionado a outra raça adâmica. Por que nós encontramos essas raízes colocadas dessa forma e que, à luz da doutrina dos espíritos, nós entendemos como um equívoco? Nós assim compreendemos que esses espíritos, estando habitando em um passado mais longínquo, em um passado mais distante, dentro do sistema de Capella, um orbe muito mais evoluído. Imagine, nós hoje vivemos no planeta Terra com a internet, com a medicina, nós vivemos no planeta Terra com tanto desenvolvimento científico, com já aquisições morais importantes. Ainda nós temos que regenerarmos-nos, nós sabemos disso, mas já caminhamos um pouco também em alguns sentidos dentro da evolução moral, mas principalmente estamos vivendo o ápice da evolução intelectual. Imagina, temos celulares, aviões, tudo à nossa disposição, em questão de conforto. Imagine não acompanharmos o processo de regeneração do planeta Terra, não acompanharmos a depuração moral da qual vai sendo requisitada do orbe como um todo, e nós sermos, então, levados em um processo, mais uma vez, de afinidade fluídica, encarnarmos em um mundo que está em transição de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Encarnarmos, então, para desenvolvermos o fogo, para desenvolvermos as moradias, para desenvolvermos a agricultura, para então viver em um mundo onde a maior parte dos espíritos vem de uma primitividade ainda um tanto quanto robusta, contundente. Nós viveremos um choque. E para nós seria como olharmos para trás e falar: nossa, estávamos encarnados em uma condição muito mais evoluída. Agora seria como se nós estivéssemos encarnados em animais. Não é que existe esse retrocesso da evolução dos espíritos, mas é que o choque de sair de um mundo que já se encontra extremamente evoluído e encarnar em um mundo de provas e expiações, ainda que acaba de sair do seu primitivismo, isso é um choque muito grande no psiquismo desses espíritos. Então, o que nós estamos encontrando? A reencarnação, presente entre os árias, entre os egípcios, com explicações que servem até como ilustrações maravilhosas para nós espíritas. Nós estamos encontrando os hindus também como grandes conhecedores e obtendo a fé, a crença, o entendimento em determinado grau sobre a reencarnação. Mas vamos falar um pouquinho dos hebreus. Será que os judeus são reencarnacionistas? Será que os antigos hebreus já eram reencarnacionistas? E aqui então, nós todos compreendemos que o primeiro dos hebreus é Abraão Avinu. Abraão,
ele lança os pródromos daquilo que seria o projeto de redenção da humanidade. O projeto de redenção da humanidade se dá a partir do início do trabalho desse grande missionário, Abraão. Assim, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó tem seus filhos que descem ao Egito, são formadas as 12 tribos de Israel, e nós vamos encontrar o povo de Israel entrando no processo de escravidão no Egito por mais de 400 anos, e o nascimento de Moisés, outro grande missionário. Emmanuel se refere a Moisés como o profeta maior, outro grande missionário que vai lançar as balizas de uma justiça mais igualitária, de uma justiça que poderia, então, no futuro, com o advento e com a vinda do Cristo, poderia evoluir no entendimento coletivo da lei do amor. Nós, então, dentro desse grande missionário da contribuição, do grande missionário Moisés, encontramos aqui um ápice religioso conhecido por todos nós. Qual? Matan Torá, a entrega da Torá no Monte Sinai e a Asereta Debrot, os 10 mandamentos, as 10 falas. O segundo de todos os mandamentos é: não terás outros deuses diante de minha presença. Lo yeh Elohim acherim al panai. Mas em algumas Bíblias, talvez, se você tem uma Bíblia mais moderna e não a Torá, nós encontramos outra ordem dos mandamentos. Por quê? Porque dentro do catolicismo, quando ele se funde, quando o cristianismo se funde ao Império Romano, se torna então o catolicismo, e ali nós encontramos a religiosidade e as religiões como um instrumento de poder, como um instrumento econômico, como um instrumento de unificação do império. Encontramos as religiões não no seu sentido mais puro, mas no sentido, não é uma crítica, mas é uma leitura histórica, isso que nós estamos realizando. Nós encontramos a religião como um instrumento importante para o Império Romano. E o Império Romano, ele assimilava uma série de religiões para que aquele povo pudesse estar pacificado e identificando-se com o Império Romano. E muitos dos bárbaros, muitos dos gregos, muitas culturas que foram conquistadas pelo Império Romano, nós encontramos os ídolos. Por isso, em traduções mais recentes, nós talvez não encontraremos este como sendo o segundo dos mandamentos. Mas o segundo mandamento, segundo a Torá, segundo a tradição judaica, é Lo yeh Elohim acherim al panai. Não haverão, não terão outros deuses com D minúsculo diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem nada semelhante ao que há nos céus acima, ou na terra abaixo, ou na água debaixo da terra. Não te prostrará diante deles e não servirás a esses ídolos, pois eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita, olha, aqui é o ponto importante, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, a partir da 3ª e 4ª geração dos que aborrecem a Deus, mas mostrarei a minha bondade para centenas de gerações daqueles que me amarem e cumprirem os meus mandamentos. Vamos entender. Primeiro, o mandamento está falando em não adorar ídolos. Para que essa parte não passe em branco, uma pequena explicação. Nós não apenas adoramos ídolos, como foi dito, feito de prata, feito de ouro, feito de madeira, feito de pedra. Nós, humanidade, nós estamos falando. Mas nós adoramos ídolos que não são materiais. Nós nos prostramos e adoramos o nosso orgulho,
nós nos prostramos e adoramos o nosso egoísmo, a nossa vaidade e as nossas imperfeições morais. E da mesma forma que está sendo dito, nós colocamos isso diante de Deus, entre nós e Deus, e nós nos prostramos tantas vezes aos nossos vícios, às nossas paixões, às nossas dificuldades morais. Servimos, adoramos e somos fiéis, ao invés de sermos fiéis e servidores do Criador dos céus e da terra, do Deus único. Então aqui nós já encontramos uma interpretação muito mais profunda. E nós sabemos que nós não conseguimos em uma única encarnação nos depurarmos de todos os nossos equívocos para com as leis divinas. Portanto, nós necessitamos outras reencarnações. E é por isso que aqui nesse texto do livro de Êxodo, segundo livro do Pentateuco de Moisés, nós estamos encontrando: eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. E aqui, em algumas traduções, estão até a terceira e quarta geração. Mas a tradução mais correta seria a partir da terceira e quarta geração. Por quê? Porque quando nós cometemos uma transgressão das leis divinas, por exemplo, eu obtive a transgressão da qual, vamos supor, eu retirei a vida orgânica, eu cometi um homicídio e retirei a vida de alguém. Eu risquei a imagem e semelhança de Deus que está constituída nas potencialidades daquele espírito que, encarnado, manifesta elas através das suas atitudes no corpo físico. Eu risquei a vida orgânica, o espírito não morre, mas aquela oportunidade daquele espírito naquela reencarnação, eu, através do meu livre-arbítrio, é um exemplo, risquei ela da vida. Certo? Cometi um homicídio. Ok. Cometi um homicídio, para quem eu devo? Será que eu devo para a pessoa? Não, eu devo para a lei. Se aquela pessoa me perdoou, ok, ela se encontra livre de mim. Mas eu, na minha consciência, que assim fica gravado no meu espírito, no meu perispírito, isso fica gravado e eu obtenho a necessidade do arrependimento, depois da expiação, depois da reparação. Mas, ok, se eu assim obtive essa condição de ser um homicida, mas eu não recebi o arrependimento nessa encarnação, ou recebi, mas não consegui expiar nessa encarnação, meu arrependimento foi tardio, foi bem tardio, ou eu não tinha as condições, as forças necessárias para passar pelo processo de expiação. Então, como eu realizaria o pagamento desse débito, não com aquele do qual eu cometi o assassinato, mas com as leis divinas? Reencarnando. E se eu vou reencarnar, eu não posso reencarnar como meu filho. Eu não consigo reencarnar como meu filho, mas eu consigo reencarnar como meu neto, talvez, ou como meu bisneto. É por isso que está aqui. Eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade, ou seja, que faz com que esse processo de arrependimento, expiação, venham se dar a partir da terceira e da quarta geração, porque eu só poderia reencarnar a partir da minha terceira geração. Se fosse uma encarnação muito rápida, como o neto, como o bisneto, ou na quinta, ou na sexta, ou na sétima, aqui não está especificando qual momento você vai reencarnar, mas que com certeza você vai reencarnar, não como seu filho, mas como neto, ou bisneto, ou tataraneto, ou mas um dia você vai reencarnar.
Nós sabemos que não é necessário que você encarne exatamente naquele mesmo ciclo familiar, mas existe uma probabilidade, existe uma potencialidade, vamos assim, uma provável oportunidade através desse processo que demonstra a misericórdia divina, a justiça divina, a lei do progresso, a providência divina dentro do processo de reencarnação. Mas para que alguns não pudessem dizer assim, nossa, mas como a reencarnação, dentro desse processo do qual está sendo trazido para nós, dentro do judaísmo, dentro do Antigo Testamento, nossa, como esse processo ele é difícil, a linguagem talvez não seja tão apropriada para o fácil entendimento. Por isso que nós precisamos da luz da doutrina espírita. Mas o processo ele não é difícil mostrando uma severidade divina, mas ele está mostrando uma misericórdia divina. Por quê? Porque logo em seguida é dito, mas eu mostrarei a bondade para centenas de gerações que me amarem e cumprirem o meu mandamento. Ou seja, uma vez que eu reencarnei na minha terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava geração, nesse exemplo da forma que se constitui dentro da tradição judaica, o ensinamento da reencarnação, a partir do momento que eu reencarnei e eu consegui espiar, reparar essa falta cometida, então, a partir desse momento, eu vou encontrar a bondade divina para todas as próximas gerações. Uma vez que eu regenerei, que eu lapidei, que eu me desvencilhei de uma imperfeição moral, eu vou gozar desse benefício pela eternidade dos tempos. Então nós estamos encontrando aqui, sim, justiça, porque uma vez que você cometeu a transgressão, pelo judaísmo você vai ter que reencarnar, mas misericórdia, porque uma vez que você pagou a dívida, para com as leis divinas, você está livre e você não apenas está livre, mas isso se torna virtude. A superação de uma imperfeição moral traz o nascimento de uma virtude e essa virtude ela vai te trazer benefício para toda uma eternidade. Ah, Álvaro, então você está me dizendo que o judaísmo é reencarnacionista? Sim, nós estamos falando em um judaísmo reencarnacionista. Eu tenho um amigo que conta que certa feita ele foi conversar com um rabino e ele perguntou, falou, rabino, o judaísmo é reencarnação? Vocês acreditam na reencarnação? E o rabino falou para ele, acredita não. A gente tem convicção, quem acredita são vocês. O rabino deu uma resposta um pouco tanto atrevida para que ele pudesse refletir. E nós encontramos um outro livro que se chama Sha'ar HaGilgulim, o portal ou portão das reencarnações, onde vai trazer uma série de explicações mais aprofundadas sobre o processo de reencarnação. Então, Gilgul, em hebraico, é o singular de Gilgulim, que é o plural, Gilgulim, que é traduzido como reencarnações, mas como o hebraico ela é uma língua muito antiga, ela se usa de elementos concretos para trazer explicações espirituais. São símbolos. E qual é o símbolo da reencarnação? Gilgul vem de Agol, que é redondo. Por que redondo? É o ciclo. É um ciclo. É um círculo. Você tem um começo, você tem um meio, você tem o fim. Então você nasce, você morre, você renasce e você progride. Até qual momento? Até a condição que você, assim, bem de uma maneira bem grosseira, a gente não vai conseguir adentrar, nos aprofundando de uma maneira muito mais como o assunto merece, mas vamos dizer até que momento? Até você alcançar o estado de atingir a culminância que é descrita como sendo
o Gan Eden, o paraíso, que também não é uma referência a um local físico, da mesma forma da qual nos diz Allan Kardec, mas é uma condição espiritual onde você se depura. Só para a gente ter uma ideia, eu gosto de trazer sempre alguns exemplos, que são exemplos, símbolos da tradição judaica. Não é uma afirmativa de que isso seja efetivamente a verdade, mas só para a gente entender, essa questão de que tantas vezes nós especulamos as reencarnações, quem eu fui, quem fulano foi, e a gente acha que isso é um assunto puramente espírita ou de curiosidade espírita, mas não. Nós encontramos um grande cabalista, um grande rabino, Rav Ari Kadosh, Rav Itzhak Luria, que ele viveu na Idade Média, na Espanha, e ele vai trazer um ensinamento, uma condição interessante. Ele vai dizer para nós, eu não estou afirmando que isso é verdade, mas como curiosidade, deixa eu enfatizar de novo, como curiosidade. Mas ele vai dizer, nós conhecemos a lenda de Caim e Abel, ou a história bíblica do livro de Gênesis de Caim e Abel, e nós sabemos que Caim mata Abel. Certo? Caim mata Abel. Isso fica impune? Não. Rav Itzhak Luria vai contar que Abel era uma das encarnações de Moisés. Eu não estou afirmando que é, mas eu estou falando o que esse grande rabino cabalista diz só para que nós possamos ilustrar que sim, o judaísmo ele é reencarnacionista. Então, nós encontramos ele dizendo que Abel vai reencarnar como Moisés. Ele foi vítima desse homicídio de Caim, e Caim ele vai obter outra reencarnação no Egito, na época de Moisés, um pouco antes a Moisés, e ele vai então reencarnar e obter uma morte violenta, uma morte onde ele recebe o homicídio, ou seja, ele espia de alguma forma. E depois ele vai reencarnar como quem? Como Itró. Em português é Jetró. É o sogro de Moisés. E a porção, a parte do livro de Êxodos, do qual é narrada o recebimento dos 10 mandamentos, ele se denomina, se dá o nome dessa paraxá, dessa porção de Itró. Por quê? Porque olha o que o Rav Itzhak Luria está mostrando para nós. Ele está mostrando que Caim, ele tem um débito para com a lei divina, porque ele comete o homicídio de Abel. Abel vai reencarnar como era um espírito já mais elevado, ainda dentro de uma humanidade, demonstrando que várias encarnações, ele vai reencarnar como Moisés. Esse espírito de Caim, ele vai receber o processo de expiação, porque de certo ele havia se arrependido. E após isso, ele reencarna como sogro dentro da família, do núcleo familiar de Moisés, para que juntos eles possam trabalhar pelo progresso moral do orbe. Então eu não estou afirmando que essas encarnações sejam verdadeiras, mas eu estou trazendo um exemplo. Eu vou falar de novo, para que isso fique claro. Trazendo um exemplo de como isso fica bem colocado, esse processo fica bem explicado dentro do judaísmo, mas é que, infelizmente, esse aprendizado, esse contexto, da mesma forma que nós encontramos com os egípcios, ele fica reservado a um grupo menor, os iniciados, ou aqueles que recebem o conhecimento de mestre para discípulo. E é interessante nós nos recordarmos que Moisés, ele era um hebreu, ele era um dos filhos de Israel, mas ele é colocado, ele é forçado a ser colocado no rio Nilo, e ele é adotado pela filha do faraó. E ele tem uma educação dentro do palácio do faraó, como filho adotivo de Bátia, o nome da filha do faraó. E ele nasce e cresce dentro do palácio do faraó. Os faraós eram grandes iniciados, segundo nos conta Emmanuel.
E por serem grandes iniciados, eles tinham o conhecimento, o acesso dessas leis, ou seja, Moisés tinha o conhecimento dos iniciados do Egito Antigo. Por isso, quando ele lidera o povo de Israel, ele lidera o povo judeu no êxodo do Egito, pelo deserto, nos 10 mandamentos, além de se demonstrar um grande médium, ele insere e introduz isso de forma muito incisiva, de forma muito profunda. O quê? O reencarnacionismo dentro do judaísmo. Mas nós poderíamos falar, por exemplo, na passagem de Nicodemos, que se encontra no capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus tem o diálogo com Nicodemos, que nem todos os judeus ao tempo de Jesus eram reencarnacionistas. É verdade, nem todos os judeus eram reencarnacionistas. Dentro dos diversos grupos, ou do judaísmo plural, que era vigente no tempo de Jesus, nós tínhamos os essênios, nós tínhamos os zelotes, nós tínhamos os fariseus, nós tínhamos os saduceus. Os únicos que não eram reencarnacionistas eram os saduceus. Quem são os saduceus? Em hebraico, tzadokim. Antígonos, ele foi aluno de Rav Shimon Hatzadik. Isso eu estou falando por volta de quase 300 anos antes de Cristo. Foram 2 grandes mestres, 2 grandes rabinos do povo de Israel. E Rav Shimon Hatzadik, ele dizia que quando a gente cumpre com as leis, com os mandamentos divinos, quando a gente se aproxima da luz divina, nós recebemos benefícios. Algumas vezes esses benefícios vêm na terra, mas sem sombra de dúvida, Rav Shimon diz que a maior parte desses benefícios vem no mundo vindouro, ou seja, vem após o nosso desencarne. A morte, segundo André Luiz, é o encontro do homem com a sua própria consciência. Ou seja, quando o homem se encontra com a sua consciência e ele desempenhou grandes esforços, aí ele encontra o maior dos benefícios, a sua felicidade íntima, como nós fizemos anteriormente, a explicação com o Código Penal da Vida Futura no livro Céu e Inferno. Então, o Rav Shimon Hatzadik ensinava isso aos seus discípulos. Antígonos, que foi seu discípulo, ele ensinou isso para todos os seus alunos. E Antígonos, ele possuía 2 grandes alunos. Um deles se chamava Tzadok, o mesmo nome que nós encontramos, o amigo de Saulo de Tarso na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Paulo e Estevão. Tzadok e Baitus, eles não concordavam com Antígonos nessa proposição. E eles diziam, influenciados pela helenização da cultura hebraica, quando então Antíoco Epífanes, ele invade Jerusalém, ele sacrifica um porco dentro, um animal impuro para os judeus, dentro do templo de Jerusalém, e ele impõe uma série de opressões contra o povo de Israel, e inicia-se então a helenização, a inserção da cultura grega para o povo de Israel. Eles então, influenciados pela helenização, eles vão dizer que os méritos, que a colheita das boas ações deve ser em vida. Devem ser em vida. Eles 2 criam um movimento, vamos assim chamar, reformista daquilo que o judaísmo estava trazendo. Daí nasce o movimento dos Tzadokim, os filhos, os que aderiam à crença de Tzadok. Os únicos que não eram reencarnacionistas ao tempo de Jesus eram aqueles que vão ter origem nos saduceus, em Tzadok. E por que Tzadok não era reencarnacionista? Porque ele se associa com a política e ele vai comprar cargos junto do Templo de Jerusalém dos dominadores. Então, quando eram os gregos, ele comprou o cargo de sacerdote. Depois, quando os romanos, eles compram os cargos do Império Romano para dirigirem o povo judeu. E se eles acreditassem e difundissem a reencarnação, eles deveriam concordar que nem todos os méritos poderiam ser colhidos em vida. Então, eles deveriam
eles teriam um ponto de fragilidade na doutrina deles. Mas, dizendo que eles eram tementes a Deus e tinham que obter riquezas e tinham que obter bens materiais, o que foge completamente da ideia do que o judaísmo vinha trazendo, na sua essência. Então, os saduceus se tornam um movimento não reencarnacionista. É por isso que, quando existe esse diálogo de Jesus com o Nicodemos, e o Nicodemos é descrito, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ou seja, ele estava vinculado ao templo, uma autoridade. E se ele estava vinculado ao templo, quem era a elite sacerdotal? Eram os saduceus. Como a gente vê, Saulo, com grande amizade com Sadoc, um saduceu. Então, ali, como eles estavam em profundo envolvimento político, por uma questão política, Nicodemos talvez não difundisse a reencarnação. E ele diz, então, Jesus diz a Nicodemos, Nicodemos pergunta a Jesus, Nicodemos vem a Jesus, mestre, sabendo que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. E então Jesus declarou, disse a Nicodemos, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos pergunta, mas como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não se pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E Jesus então diz, ninguém pode entrar no reino de Deus senão nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é da carne, o que nasce do Espírito é do Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com os nascidos de Espírito. E então pergunta a Nicodemos, como pode ser isso? E Jesus diz, você é mestre de Israel e não sabe dessas coisas? O que se passa nesse diálogo? Jesus puxa a orelha de Nicodemos. Ele dá uma bronca, você é mestre em Israel e não sabe sobre a reencarnação? Você não compreende que não está se falando em adentrar ao ventre da mãe um homem adulto, mas a partir da reencarnação? E Nicodemos, ligado à política, ligado aos saduceus, ligado ao templo como uma autoridade, ele então não difundia isso para que ele não fosse de encontro, para que ele não se atritasse com os saduceus. E Jesus puxa a orelha dele e diz, é necessário que todo aquele renasça da água. E aquele que entende, que faz a leitura que está sendo falado sobre o batismo, é importante nós explicarmos que o batismo como um todo, ele tem o simbolismo da purificação do Espírito. Nós encontramos no livro de Gênesis o dilúvio de Noé. A água vem no intuito, após 40 dias e 40 noites de chuva, no intuito de purificar a terra. Ou seja, a água está sempre correlacionada à purificação. O batismo, que era realizado por João Batista, ele é um hábito. Um banho de imersão de purificação é um hábito para o povo de Israel. E por coincidência, a lei judaica fala que tem que ter 40 medidas de água, uma medida específica. Por quê? Porque choveu 40 dias e 40 noites. Se você for à porta do templo de Jerusalém, onde era o segundo templo, você vai encontrar as escavações das mikvot, dos locais onde se realizavam esses banhos de imersão para purificação dentro da tradição judaica. Se você for a Magdala, você vai encontrar lá. Por onde quer que você ande, que tenha comunidade judaica antiga ou nova no mundo, existe até hoje as mikvot, nas mais diversas sinagogas,
ou nas mais diversas comunidades judaicas no mundo todo, você vai encontrar isso como tradição. Mas por quê? Como se dá a purificação? Se dá pelo banho? Pela imersão na água? Não, se dá pelo arrependimento. E o banho de imersão vem através de um ritual no judaísmo para que isso fique gravado, para que isso fique certo, gravado no seu psiquismo. Marque fisicamente um momento onde você precisa de renascer. Mas ali você está renascendo da água, no plano físico? Não, da carne? Não, você está renascendo em espírito. Você está realizando aquilo que realizou Paulo de Tarso. Ele mata o velho homem e deixa nascer o novo homem. Ah, mas então está falando sobre o batismo mesmo. Mas vamos nos recordar. Existe um outro local onde nós permanecemos dentro da água antes de renascermos? Sim. Na gestação de nossa mãe, nós permanecemos no líquido amniótico por 39 semanas. Se chegar em 40, precisa ser feita a cirurgia para que a cesárea. Então, a cesariana. Então, o que nós estamos encontrando? Nós estamos encontrando Jesus dizendo a Nicodemos: todos nós passamos pelo processo onde nós necessitamos reencarnar. Nós necessitamos renascer do Espírito por diversas vezes em nossas vidas, porque nós ainda somos repletos de paixões, estamos repletos de dificuldades morais e necessitamos ainda lapidar os nossos espíritos através dos nossos esforços próprios e do nosso livre-arbítrio. Mas não é necessária, não é suficiente apenas uma encarnação. É necessário que nós venhamos a entrar na água do líquido amniótico através da reencarnação, como as mais diversas culturas, os mais diversos povos da antiguidade já ensinavam, através da reencarnação. A fim de quê? A fim de nascer. Progredir durante a encarnação, através dos esforços para nos aproximarmos das leis divinas, a fim de que os nossos esforços estejam na depuração das nossas imperfeições. Então morremos. Renascemos em um ponto já mais avançado. Continuamos o processo de depuração através das tantas classes e ordens que são descritas por Allan Kardec e pelos espíritos superiores na pergunta 100 a 113 do Livro dos Espíritos. Evoluímos até que ponto? Até o ponto de alcançarmos a culminância da plena purificação dos nossos espíritos. A partir desse momento, poderemos reencarnar como espíritos missionários, a fim de transbordar o nosso amor, nos tornando grandes professores da humanidade através da educação pelo exemplo. Assim como nós vemos grandes missionários como Allan Kardec, como Francisco Cândido Xavier, como tantos outros. Não estou dizendo que esses alcançaram a plena depuração de seus espíritos, mas que estes se tornaram grandes educadores por terem alcançado níveis evolutivos que talvez a maior parte de nós não tenhamos ainda alcançado. Agora, espírito plenamente puro, já alcançando a escala dos espíritos crísticos trazido na Revista Espírita de 1868, que nós sabemos apenas Jesus caminhou sobre essa terra, caminhou na condição de transformar, de educar e de então legar e relembrar a todos nós aquilo que Allan Kardec foi o responsável, o grande missionário na terceira revelação, na doutrina dos espíritos, deixando claro que é lei nascer, morrer, renascer, progredir até que nós venhamos a alcançar a plena depuração dos nossos espíritos. Uma ótima noite a todos e muita paz.
Em sinal do nosso agradecimento, meus irmãos, vamos orar. Eu passo a palavra à nossa irmã Juliana Cruz para proferir a nossa prece de encerramento. Mais uma noite se finda, mais uma noite cheios de gratidão por tantas palavras edificantes. E nesse momento, com o pensamento elevado a Deus, agradecendo por este trabalho, pela oportunidade de servir. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem por missão nos esclarecer e nos conduzir o bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos ampare, obreiros do bem, nos inspirando a força e coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas às más inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas e expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos, anjos guardiões, reforcem a nossa fé, ó bons espíritos protetores. Nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derrame, Senhor, a espiritualidade em nós, para que sejamos espíritos melhores a cada dia na nossa vida. Obrigada, Mestre Jesus, por mais um momento. Obrigada a todos que estiveram envolvidos neste trabalho. Muita paz, meus amigos, muita luz, muita esperança. Porque o Mestre Jesus não disse que seria fácil, mas disse que valeria a pena. Obrigada a todos. Muita paz. Queremos manifestar aqui o nosso mais profundo agradecimento a tudo que de bom que aconteceu conosco nessa jornada. Agradecer ao nosso irmão Álvaro Morderrai por se dispor a estar conosco também, realizando a sua palestra e nos engrandecendo com tanto ensinamento. Obrigado, meu irmão, que o Mestre Jesus te abençoe. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco durante a jornada. Obrigado ao ICEI pela dedicação, pelo trabalho realizado, toda a equipe do ICEI, porque nos ajudaram a tornar essa jornada uma realidade. Deus os abençoe a todos. E eu quero deixar aqui o convite para a 4ª jornada do Centro Espírita Caminho da Luz em 2021, nos dias 26 e 27 de novembro. Até lá. Jesus nos abençoe a todos.